Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai aprender a montar um sistema de gerenciamento acadêmico, ok? Bom, vamos começar pela base de dados. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio. Então, a gente vai criar a nossa base de dados no SQL Server para depois criar a nossa interface da nossa aplicação no Visual Studio. A linguagem de programação que a gente vai usar para essa solução vai ser Visual Basic.NET. Está sendo aberto aqui então o SSMS, tá, gente? O SQL Server Management Studio. Estou logando com o usuário local e vou ficar aqui em nova consulta para poder criar a nossa base de dados. Então, eu vou começar com o comando create database. Vou chamar nosso banco de dados de SGA. Ok? Bom, executei, criei essa base de dados. Só que quando a gente abre o SQL Server, o banco padrão dele, se a gente apontar aqui para a guia, a gente vai ver que o banco padrão dele é o banco master. Então eu não quero criar tabelas nesse banco master, então eu vou mudar para use SGA. Beleza, agora eu vou observar lá que ele mudou lá pro arquivo SGA. Beleza, vamos criar as tabelas agora então. Primeira tabela, vou chamar de aluno. Vamos ter aqui os campos matrícula. Vou definir como varchar, porque no meio da matrícula podem haver letras, números misturados, então eu vou colocar como inteiro. Vai ser chave primária. Bom, outro campo vai ser o nome do aluno, sobrenome, telefone. Vou definir o telefone como varchar também, porque eu vou usar depois máscara, né, para deixar a informação mais padronizada. Um campo de observações e um campo foto do tipo image. Beleza, esses vão ser os campos da minha tabela aluno. Beleza, está criado, comandos concluídos com êxito. Se a gente observar aqui, dentro de banco de dados, já tem aqui o SGA e já tem uma tabela chamada aluno. Beleza. Vou fazer algumas alterações aqui para aproveitar essa estrutura e vou mudar para professor. E aí o único campo que eu vou acrescentar vai ser o campo especialidade. Beleza. Vou executar. Está criada a tabela. Se eu atualizar aqui, vai aparecer aqui. Beleza, aluno e professor. Então, mediante a criação das outras tabelas, elas vão depois aparecer ali. Bom, a próxima tabela que a gente vai criar vai ser a tabela curso. A chave primária dela vai ser o código do curso, que também vai ser varchar, que o curso também pode ter letras e números misturadas, de 20 caracteres. Chave primária. O nome do curso. Uma descrição. Sem acento, sem cedilha. A carga horária do curso.
e um campo de observação. Beleza, vamos finalizar aqui. Executei, foi criada a tabela curso. Vamos criar agora uma tabela chamada turma. Porque o curso ele pode ser um curso genérico, né? Por exemplo, curso de programação, curso de redes, curso de web. E aí várias turmas podem fazer esse curso. Então, turma vai ter também um código. Aqui vai ser a chave primária, que também vai ser varchar. A turma precisa de um professor. A gente vai usar o nome do professor aqui. Essa turma vai executar um curso, então tem que ter um código de um curso atrelado a essa turma. Vai entrar o nome do curso. A capacidade, né, ou seja, quantos alunos a gente vai poder colocar nessa turma. A data de início. Eu vou colocar 100 caracteres para a data, depois eu explico por quê. A data de fim. A observação, campo para observação. E a média de notas dos alunos dessa turma. Vai ser do tipo float. Então esses são os campos. Executados os comandos, foi criada a tabela turma. E por último, uma junção de turma com aluno, ou seja, eu preciso colocar os alunos cadastrados nessa turma, né? Ou em outras turmas também, né? Pode ser o caso do aluno fazer vários cursos em turmas distintas. Então eu vou criar uma tabela chamada matrícula, que vai ter um campo código. Esse código, vou colocar ele como autoincremento, então vai ser um campo inteiro. E identity, ou seja, de autonumeração, começando por 1 e numerando de 1 em 1. Então eu preciso atrelar a turma, com o código da turma que vai entrar aqui, com o nome do aluno. E aí, esse aluno nessa turma vai ter uma nota. Beleza. Então, está criada a tabela. Vou atualizar aqui para a gente ver se todas as tabelas foram criadas com sucesso. Beleza. Nossas 5 tabelas estão ali. Aluno, curso, matrícula, professor e turma. Eu não fiz o relacionamento das tabelas aqui durante a criação, né, usando o comando reference, porque o relacionamento a gente vai fazer depois lá no Visual Studio. Okay? Eu prefiro fazer lá para... acho que fica mais fácil de visualizar os relacionamentos lá. Ok? Bom, agora eu vou pegar esse arquivo, né, esse banco de dados, porque eu vou trabalhar com ele offline. Então, vou ver aqui onde o arquivo foi salvo. Foi salvo aqui, ó, nessa pasta aqui. Então é o local que eu vou acessar. Arquivo de programa, Program Files, né, arquivo de programas de x86, a pasta Microsoft SQL Server, subpasta msql.1, por aí vai, até achar o arquivo. Esse arquivo que me interessa, ó, sga.mdf, ok? Eu vou até copiar esse caminho, Ctrl C aqui, Ctrl V, colar o caminho, tá aqui. Então estão todos os bancos de dados aqui, o que me interessa é o sga.mdf, esse arquivo aqui. Tá, eu vou fechar aqui agora, vou fechar o meu
SSMS. Aqui ele está perguntando se eu quero salvar a query, né? Ou seja, o script. Não vou salvar não. E agora eu vou copiar esse arquivo e vou colar ele na área de trabalho. Então essa é a base de dados que me interessa. E eu vou só fazer uma alteração nas permissões dele. Eu vou editar a permissão para que todos os usuários consigam ter permissão de controle total para modificar, ler, executar, gravar, né, fazer alterações no arquivo. Beleza, está aqui meu banco de dados. Agora sim eu vou abrir o Visual Studio. Vamos criar um novo projeto. Linguagem Visual Basic, plataforma Windows, tipo área de trabalho. Vou selecionar a opção aplicativo do Windows Forms .NET Framework. Ok? Próximo. Nome do projeto, vou colocar SGA, mesmo nome que eu usei lá no banco. De Sistema de Gerenciamento Acadêmico. Bom, beleza, tá aqui o meu Form 1. Meu primeiro formulário aí da nossa aplicação. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser linkar a fonte de dados, que é o nosso banco de dados, ao nosso projeto. Então, fonte de dados, adicionar nova fonte de dados, banco de dados, conjunto de dados, nova conexão. Não é um banco do Access, então vou alterar. E é um arquivo de banco de dados do Microsoft SQL Server, tá? Não confundam com Microsoft SQL Server. Aqui é para eu linkar com um servidor SQL. Aqui é para eu linkar com um arquivo feito no SQL. Que é o nosso caso, é um arquivo offline. Então eu vou encaminhar, ele está lá na área de trabalho. Ok. Vou usar a autenticação do Windows, que foi usado para criar mesmo o arquivo lá no SSMS. Avançar, criar a conexão. O nome da conexão eu vou manter o que ele sugeriu. E eu preciso desse banco de tabelas, ou seja, das 5 tabelas que nós criamos. Beleza, fonte de dados já está aqui. Minhas tabelas que eu preciso estão aqui. Eu só vou fazer algumas alterações agora na estrutura do nosso banco. Vamos lá, primeiro eu vou colocar aqui todas as tabelas próximas aqui da nossa visualização. Todas aqui. E vamos lá, fazer algumas alterações aqui. Primeiro, a tabela matrícula é a única que tem o campo código como autoincremento. Só que quando vem para cá, para o Visual Studio, ele vem com um autoincremento de -1 em -1. Então eu vou tirar o sinal de menos, que é o autoincrement seed e autoincrement step, tá? Que são por qual número ele vai começar e de quanto em quanto ele vai incrementar. Então deixa 1 e 1 nesses dois valores, né? Começa do número 1 e incrementa de 1 em 1, ok? Próximo passo agora é criar o relacionamento entre as tabelas. Então vamos lá, as tabelas vão ficar relacionadas da seguinte maneira. A tabela turma vai receber aqui o nome do professor, que tem que vir da tabela professor. Então, com o botão direito aqui, adicionar relação.
onde a tabela pai vai ser professor, a tabela filho turma. O que ele vai ceder? O que a tabela pai vai ceder? O nome do professor, que vai ser armazenado aonde na tabela filha? No campo professor. Somente relação, ok. Então está feita a relação entre professor e turma. Ok? Então o nome do professor vai ser colocado aqui no campo professor, da tabela turma. Que mais? O curso, né? O curso também tem que vir daqui, da tabela curso. Então, mais um relacionamento. Ó. Adicionar relação. A tabela pai vai ser a tabela curso, que vai ceder o campo nome para a tabela filha, que vai ser turma, no campo curso. Ok? Está criado aqui então o relacionamento. Bom, além disso, deixa eu colocar essa tabela aqui do lado, que é a tabela que nos... Opa, deixa eu voltar. Dei um duplo clique ali sem querer. Vamos lá. A tabela que nos importa, que tem maior número de relacionamentos, é essa daqui, a tabela matrícula, né? Que vai receber a turma e o aluno, né, para ser matriculado nessa turma. Então vamos lá, na tabela matrícula, adicionar relação. A tabela pai vai ser a tabela turma, que vai fornecer o seu código da turma, para a tabela matrícula mesmo, que vai entrar no campo turma. Ok? Então, campo código da tabela turma vai ser armazenado no campo turma da tabela matrícula. E agora ela precisa receber também a informação do aluno. Então, o nome do aluno vai ser armazenado no campo aluno da tabela matrícula. Então, mais uma relação aqui, onde a tabela pai vai ser a tabela aluno, o campo vai ser o nome, vai ser armazenado na tabela matrícula no campo aluno. Ok, então estão criadas as relações, os relacionamentos, né, entre as tabelas. E para finalizar, eu vou precisar de uma consulta para emitir boletim. Então eu vou criar aqui, ó, adicionar, botão direito no fundo, tá? Botão direito aqui no fundo, adicionar Table Adapter, que é um adaptador de tabela, com o nome da conexão mesmo, SGA Connection String. Vou usar um comando SQL para criar essa consulta. E essa consulta vai ser o seguinte, ó. Select aluno, curso e nota. Então, para emitir o boletim, eu preciso do nome do aluno, dos cursos que ele faz e das notas que ele tem em cada um desses cursos. From matrícula e turma. Eu preciso dessas duas tabelas. Por quê? Na tabela matrícula, eu tenho o nome do aluno e a nota. Só que eu não tenho o nome do curso, né? O nome do curso está aqui na tabela turma. Aqui eu tenho o curso, o que ele faz. Então, e aí eu vou filtrar esses dados através da turma em que ele se encontra. A turma armazenada aqui na tabela matrícula tem que bater com o código da turma, da tabela turma. Senão ele vai trazer dados a mais. Então, where, o nome do aluno vai ter que ser igual a um parâmetro que vai ser identificado depois, né? Vai ser uma consulta pelo nome do aluno. E na tabela matrícula, o campo turma tem que ser igual ao que tiver na tabela turma no campo código.
Então, essa vai ser a nossa consulta para emitir o boletim do aluno. Beleza? Tá tudo certinho. Concluir. Eu só vou mudar aqui, vou chamar essa nossa consulta pelo nome de consulta boletim, que vai ser uma consulta para emissão do boletim do aluno. Ele vai mostrar o nome do aluno, os cursos que ele faz e as notas que ele tem em cada um desses cursos que ele foi matriculado. Ok? Beleza, vamos começar agora a interface da nossa aplicação. O nosso Form 1 vai ser um menu onde o usuário vai poder escolher qual é a janela em que ele vai querer acessar. Então, a única coisa que eu vou colocar no Form 1, primeiro eu vou alterar o título dela através da propriedade text, né, desse formulário. De Form 1 eu vou alterar para sistema, vamos botar SGA, Sistema de Gerenciamento Acadêmico. Ok, foi alterado ali na barra de títulos. E agora eu vou colocar 5 botões aqui. Primeiro botão, cadastrar professor. Vou copiar e colar esse botão. Segundo botão, cadastrar aluno. Terceiro botão, cadastrar curso. O quarto botão, cadastrar turma. E o último botão, emitir boletim. Beleza. Bom, vocês vão observar que eu não coloquei um botão cadastrar matrícula, porque na própria turma, depois que a gente cadastrar uma turma, a gente já vai colocar alunos nessa turma. Então a matrícula vai ser feita dentro da janela de cadastramento da turma. Bom, agora eu vou colocar a nossa segunda janela. Então, projeto, adicionar um formulário do Windows. Eu vou chamar de Form 2 mesmo. Eu não vou renomear os formulários, porque nossa aplicação vai trabalhar com poucos formulários, uma quantidade pequena de formulários. Então, eles podem ser chamados pelo nome Form 1, Form 2, Form 3, mesmo sem problema. Se a gente tivesse uma quantidade maior, eu sugeriria que vocês alterassem os nomes dos formulários para poder identificar cada formulário pelo nome, né? Fica mais fácil na hora de identificar esse formulário durante a codificação. Bom, o nosso Form 2, então, vai ser o formulário de cadastro. Vou alterar a propriedade text dele aqui, cadastro de professores. Ok? E aí, lá no Form 1, eu vou programar a funcionalidade de clique desse botão para que ela possa abrir o Form 2. Então, eu clico 2 vezes aqui no botão e o código é form2.show, abre e fecha parênteses. Ok? Esse é o código. Então, quando o botão cadastrar professor for clicado, ele vai abrir o Form 2. Então, gente, é só clicar 2 vezes aqui no botão, ele já traz a codificação, né? Lá, Public Class Form 1 é o início da codificação do formulário 1, que finaliza aqui no End Class. E aí, como a gente clicou no botão, ele já abriu a propriedade de clique do objeto button 1. Então, ele já abre com o cabeçalho e finalizando aqui o rodapé, né? Ou seja, o private sub e o end sub, inicialização e finalização do código do evento clique desse objeto, do botão 1. E aí a única linha que a gente vai acrescentar vai ser essa aqui, form2.show. Ok? Lá no Form 2, então eu vou vir aqui agora na fonte de dados, dataset, SGA dataset, tabela professor, vou mudar o modo de trabalho aqui, tá?
Originalmente está o modo Data Grid View, vou mudar para o modo Detalhes e vou editar aqui os campos. Matrícula vai ser um campo caixa de texto mesmo, por padrão ela já vem como text box, tá? Todos os campos. Então vai continuar sendo text box, nome também, sobrenome também. Telefone vai ser mask de text box. Se não houver essa opção aí, vocês têm que clicar aqui em personalizar e marcar essa opção aqui, ó, mask de text box, para que ela possa aparecer aqui. Então, mask de text box, que é uma caixa de texto mascarada. E-mail, text box, especialidade text box, observação e foto vai ser uma picture box. Ok? Bom, depois de alterar telefone e foto e alterar o modo de atuação da tabela para o modo detalhes, eu vou arrastar o íconezinho aqui da tabela para o meu formulário e vou soltar aqui. Ele já cria a conexão do formulário com a tabela, lá já faz ali a conexão com o banco, já coloca a minha barra de navegação aqui, que é o meu Bind Navigator, tá? Para poder ir para os registros, né? Primeiro, o anterior, o próximo, o último, a quantidade, o botão para adicionar um novo registro, para excluir o registro, para salvar a alteração feita no banco. Então já tem toda a estrutura pronta aqui para trabalhar com essa tabela já linkada no banco de dados. Ok? Bom, então a gente vai trabalhar ali, ó, com matrícula, nome, sobrenome. O telefone a gente definiu como uma caixa de texto mascarada, então eu seleciono o campo, clico na setinha em cima dela e clico aqui na opção definir máscara. Então essa máscara vai ser, ó, abre parênteses, 00, fecha parênteses, né, que é o DDD, código de cidade, né? Depois 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tracinho 1, 2, 3, 4 zeros, né, que é o padrão de numeração para celular, né? Telefone celular. E-mail deixa assim mesmo, especialidade. Observação é uma caixa que eu quero que fique um pouquinho maior. E foto, eu vou colocar o campo foto até aqui em cima para poder ficar em destaque. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é de definir a propriedade modo de dimensionamento da Picture Box como zoom, para que ele possa dimensionar o tamanho da foto ao tamanho da Picture Box. Senão, se a imagem for muito grande, ele vai exibir só parte da imagem aqui. Bom, observação vai ser um campo que eu vou definir como multiline, para poder esticar o tamanho dele aqui um pouquinho. E o que está faltando aqui é um botão embaixo do campo, um botão embaixo da Picture Box aqui, para o usuário inserir a foto aqui, né? Então eu vou mudar a propriedade de ter text, né, desse botão para inserir foto, reticência. E a reticência, ela diz para o usuário que quando ele acionar esse objeto, ele vai abrir uma tela, né, uma nova tela, que a gente vai depois programar então esse botão. Aliás, vamos programar de uma vez, né? A programação desse botão, inserir foto, é exatamente essa aqui, ó. Cliquei duas vezes no botão, vocês vão entrar no código do Form 2. Observe que o Form 2 ele já tem um código aqui, ó, para salvar. É o código desse botão aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente trouxe a tabela para cá e ele inseriu o Bind Navigator, o botão salvar ele já tem uma codificação própria, que é essa codificação aqui, para ele validar, finalizar a edição e atualizar a conexão com o banco. Né? Ele também já tem um código do Form 2 Load, ou seja, quando carregar o Form 2, ele vai trazer dados, lá, fio preencher. Vai preencher com os dados trazidos lá da tabela professor do nosso banco de dados, da conexão com o banco, que é o nosso SGA Dataset. Então, o que eu vou programar agora é o evento clique do botão. Quando o usuário clicar nesse botão 1, que eu nem renomeei o botão, ele se chama botão 1 mesmo, lá, que é o botão inserir foto que a gente acabou de adicionar, o código a ser executado vai ser esse aqui. Então, primeiro, vou criar uma variável chamada OFD, que é a sigla para Open
File Dialog, né, que é a abertura de caixa de diálogo, né, na verdade a caixa de diálogo de abertura de arquivo, né, Open File Dialog. Então estou chamando de só OFD. Se OFD ponto show dialog for igual a windows.forms.dialog result .ok, then, né, então, ou seja, se o usuário clicar OK como resultado dessa caixa de diálogo, que é do tipo formulário do Windows, nessa variável OFD, que a gente acabou de instanciar aqui em cima, o que vai acontecer? A nossa Picture Box, que é essa daqui, ó, que se chama Photo Picture Box, né, sempre vem, todos os campos eles começam com o nome do campo na tabela e depois complementa com um tipo de objeto. Então, foto é o nome do campo, Picture Box é o nome do objeto. Por exemplo, aqui, ó, sobrenome Text Box é o nome desse objeto aqui, que é referente ao campo sobrenome na tabela e é uma text box, que é o tipo do objeto. Então, foto Picture Box é aqui que eu quero colocar a imagem. Então, o que vai acontecer, né? Se o usuário clicar em OK, é porque ele já selecionou uma foto. Então, foto Picture Box ponto image location, localização da imagem, vai ser igual a OFD ponto file name, ou seja, o nome do arquivo selecionado na caixa de diálogo vai ser colocado, vai ser atribuído como localização da imagem a ser definido na Picture Box. Ok? Bom, então esse é o código para o usuário colocar uma foto na nossa base de dados e consequentemente na nossa interface aqui. Beleza. Então essa é a nossa primeira tela cadastro de professores. Vamos para a nossa segunda tela agora, então projeto, adicionar o Windows Forms, vou chamar de Form 3 mesmo. E o nosso Form 3, nossa próxima tela do nosso programa, vai ser o cadastro de alunos, né? Então eu vou alterar a propriedade text aqui para cadastro de alunos. E aí a mesma coisa que eu fiz na tabela professor, eu vou fazer na tabela aluno. Então vamos lá, mudar aqui telefone para mask de text box e o campo foto para picture box. Muda o tipo de atuação da tabela aluno para detalhes e arrasta a tabela para dentro do formulário. Então as mesmas alterações que eu fiz lá na tabela professores, eu vou fazer aqui, aliás, no formulário, né, de cadastro de professores, eu também vou fazer no formulário de cadastro de alunos. Antes de começar, eu vou lá no Form 1, para poder programar esse botão aqui, ó, cadastrar aluno, para que ele possa exibir o Form 3. Então eu vou clicar duas vezes nele, assim como a gente programou o evento clique do botão 1, agora eu estou no evento clique do botão 2. Então Form 3 ponto show, abre e fecha parênteses. Ele exibir, mostrar o Form 3. Vamos voltar lá no Form 3, fazer as alterações aqui. Ainda mais rápido, porque são as mesmas alterações que a gente fez no formulário anterior. Beleza, falta só o botão para adicionar uma foto. E olha só, esse campo, essa Picture Box, também se chama Photo Picture Box, só que é a foto da tabela alunos, mas também se chama foto. Então olha só que interessante, eu posso ir lá no Form 2, que eu já programei a função, né, do botão inserir foto, posso copiar esse código e colar como código do botão inserir foto do Form 3.
que ele vai funcionar no Form 3. Ok? Bom, está pronto então o nosso Form 3 também. Vamos inserir um novo formulário agora, que vai ser o formulário de cadastrar curso. Então, projeto, adicionar o formulário, Form 4. Está aqui o nosso Form 4. Vou alterar a propriedade text dela para cadastrar. Cadastro de cursos. Vou voltar lá no Form 1 para fazer com que o botão cadastrar curso abra o Form 4. E lá no Form 4, cadastro de cursos, eu vou colocar os campos da tabela curso. Então vou alterar aqui para detalhes, código, nome, descrição, carga horária e observação. Vai ficar tudo como texto mesmo. Não tem nada aqui que precisa ser alterado, a não ser o modo de atuação aqui para detalhes. E aí vou puxar tabela curso para cá. A única alteração que eu vou fazer aqui é colocar a observação um pouquinho maior. O resto vai ficar do jeito que está, não tem nenhuma alteração para fazer. Bom, vou precisar de mais uma tela, mais um formulário, né, para o nosso projeto, que vai ser agora o cadastrar turma, e esse é interessante, né? Vamos lá, vamos fazer a interface dessa tela. Então, mais uma tela, projeto, adicionar um formulário do Windows, vou chamar de Form 5 mesmo. E aí, vou alterar a propriedade text desse form para cadastro de turmas. Vou voltar lá no Form 1 e programar o botão cadastrar turma para abrir o Form 5, para exibir o Form 5. E lá no Form 5 eu vou inserir as informações da nossa tabela turma. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou alterar o modo de atuação para detalhes. O campo código da turma vai ser caixa de texto mesmo. O campo professor vou alterar para combo box, vai ser uma caixa de seleção, porque os professores já vão ter sido previamente cadastrados. Então essa caixa de seleção vai selecionar o professor pelo nome lá da tabela professor. A mesma coisa vai acontecer com o curso. Também vai ser uma combo box. O curso já foi cadastrado e aí eu só vou escolher o curso que essa turma vai fazer. Capacidade vai ser combo box mesmo, aliás, text box. Data início e data fim eu vou alterar para data time picker, que é um calendáriozinho que vai ser aberto quando o usuário clicar. Mesma coisa no data fim, data time picker. Então, se não houver essa opção aí, né, de data time picker, mesma coisa, clica lá em personalizar e marca a opção aqui, ó, data time picker. Ok? Observação, média, vão ficar assim mesmo, como caixa de texto. Beleza, agora vou arrastar pelo ícone a tabela turma para cá. Bom, tá aqui. Primeira alteração que eu vou fazer é o campo média eu vou excluir. Eu não vou usá-la aqui agora. Depois eu vou explicar por que eu estou excluindo ela. Vocês vão entender por que. Ela vai entrar por último, porque é a média de notas da turma. Então ela só vai ser calculada no final, quando for atribuídas as notas para os alunos, quando forem atribuídas as notas. Bom, então campo código vai ser isso mesmo, digitado. O campo professor vai ser escolhido. E aí eu tenho que definir aonde ele vai tirar as informações para ele escolher o nome do professor. Então eu cliquei na combo box, vou clicar na setinha em cima dele e vou clicar na opção adicionar consulta. Ok? Aliás,
visualizar dados. Não é nenhum dos dois. Vamos fazer de outra forma. Vamos fazer pela propriedade aqui. Aqui. Bom, vou aqui na propriedade dados, data source, que é a origem de dados, e vou colocar que a origem de dados desse campo vai ser, ele já está linkado com a tabela turma, mas não vai vir da tabela turma a origem desse dado. Então, outras fontes de dados, fonte de dados do projeto, SGA dataset, vai vir lá da tabela professor. E aí o que ele vai mostrar? Display member. Ele vai mostrar o campo nome, que são os campos da tabela professor. Quero que ele me mostre o nome. Beleza, então o nome do professor vai ser selecionado aqui. Aqui em curso eu vou fazer a mesma coisa, só aqui com a tabela curso, Então lá na propriedade dados, data bins, então data source, origem de dados. E aqui agora ele já tem linkagem com as tabelas turma e professor. Só que eu quero o nome do curso lá da tabela curso. Então, outras fonte de dados do projeto, SGA dataset, curso, display member. O que ele vai mostrar da tabela curso? O nome do curso. Beleza. Capacidade vai ser digitado, a data de início e fim também digitado, a observação vai ser um campo um pouquinho maior, então multiline. E aí, eu vou colocar aqui dentro agora a enturmação, ou seja, uma ferramenta para o usuário poder acrescentar alunos nessa turma. Então, eu vou aproveitar que dentro da tabela turma, por conta do relacionamento que a gente fez no início da aula, eu tenho dentro da tabela turma todos os campos dessa tabela e tenho a tabela matrícula. A tabela matrícula conta com o código da matrícula, que vai ser a autonumeração, a turma, o aluno e a nota. Então, eu vou puxar essa tabela matrícula no modo como ela está mesmo, no modo Data Grid View. Eu vou puxar essa tabela turma, que está dentro, a tabela matrícula, aliás, que está dentro da tabela turma. Então, não é essa daqui, que está aqui fora, porque essa não está utilizando o relacionamento entre elas, essa daqui está solta. Então, essa tabela matrícula que está vinculada à tabela turma, eu vou puxar ela aqui como Data Grid View. Ok? Então, está aqui a ferramenta, o Data Grid View. Só que eu vou fazer algumas alterações. Por exemplo, o código é autonumeração. Não é interessante, é só para diferenciar cada um dos registros. Não é interessante para o usuário que o código seja exibido. A turma está vinculada à turma que está sendo cadastrada. Então, o que vai aparecer aqui nessa coluna é o código que foi digitado aqui. Então, ele vai ficar sendo repetido para todos os alunos, dizendo que todos esses alunos que estão sendo inseridos aqui fazem parte dessa turma. Também não é interessante para mim que esse campo seja exibido. Só as colunas aluno e nota é que são do meu interesse, para que eu possa colocar alunos nessa turma e depois dar a nota desses alunos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar esse Data Grid View, na opção aqui, editar colunas. A coluna código, eu vou tirar a visibilidade dela, propriedade visible, vou definir aqui como false, então não vai ficar visível. A mesma coisa eu vou fazer com a coluna turma. Beleza, olha só o que aconteceu. Olha lá, só as colunas aluno e nota vão ficar visíveis para o usuário. Tem mais uma alteração que eu quero fazer. O aluno não vai ter o nome digitado, ele tem que ter o nome selecionado. Então, essa coluna aqui tem que ser uma combo box. Então, a coluna aluno, vamos lá.
que inicialmente está configurado ali como column type, tipo de coluna, como data grid view text box, eu vou alterar para data grid view combo box, para que os dados sejam selecionados. Quando a gente muda para combo box, ele já traz essas opções aqui, ó, de data source, que é a origem de dados, ou seja, de onde que ele vai buscar o nome do aluno. Bom, lá da tabela aluno, que não está aqui, ela está turma, professor, curso e matrícula. Então, outras fontes de dados do projeto, SGA Dataset, aluno. O que ele vai mostrar? Display Member, o nome do aluno. E o que ele vai armazenar, que é o Value Member, o nome do aluno. Ok. Beleza? A nota é que vai ser digitada. Então, já está configurado, né, para a gente acrescentar alunos nessa turma. Uma outra alteração que nós vamos fazer aqui também vai ser voltar com o campo média da turma para cá, para essa tela. Só que eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó. E aí, esse campo média, eu vou tirar a possibilidade do usuário digitar alguma coisa nele. Então, eu vou alterar a propriedade Enable, que está como verdadeiro, habilitado, eu vou mudar para false, para ficar desabilitado, ou seja, o usuário não vai conseguir digitar nada aqui. Porque esse campo médias é a média de notas dos alunos. Ele não pode ficar editável, o usuário tem que calcular esse valor. Então, eu vou colocar um botão aqui do lado, com a propriedade text, calcular, para que o usuário possa calcular qual é a média de notas dessa turma. Tá? Bom, vamos fazer já de uma vez a programação desse formulário, que é o nosso Form 5, para que a gente possa ter essa média calculada. Bom, então vamos lá. Esse botão, eu vou clicar 2 vezes nele, para ele abrir a codificação. Então tá aqui, a gente vai observar que esse nosso formulário, essa nossa janela, já tem uma codificação pronta para poder salvar os dados, né, que são atribuídos, né, que são editados na tabela turma. Já tem dados para serem carregados ali da tabela aluno, matrícula, curso, professor, é a ligação das tabelas, né, turma. E agora a gente vai acrescentar o botão para calcular a média de notas dessa turma. Bom, então o código desse botão vai ser o seguinte. Primeiro eu vou criar uma variável chamada linha, que vai ser do tipo DataGridViewRow, que significa linha de DataGridView. Vou criar uma variável chamada média, que vai ser do tipo double. E vou criar uma variável chamada point, que vai ser inteiro. E aí vou definir, ó, para cada for each, né, para cada linha no matrícula DataGridView .rows, ou seja, para cada linha que tiver nesse DataGridView, que é o nosso DataGridView que está aqui na nossa interface, que tem o nome de matrícula DataGridView. Então, para cada linha que tiver aqui, o que ele vai fazer? O campo média vai receber o que tiver dentro dele, mais o conteúdo de linha.cells .value, né? O que isso significa? Ele vai pegar o valor da coluna 3
das células das linhas. A variável linha é uma variável que representa, né, uma linha de um data grid view. Então ele vai pegar a terceira coluna, e aí vocês vão falar, pois, por que terceira coluna? Na realidade, eu quero as notas. E eu tenho duas colunas que estão invisíveis, né, que a gente definiu como invisíveis. A primeira coluna, ela é a coluna 0, a segunda é 1, essa daqui é a coluna 2, essa aqui é a coluna 3. Então, por isso que eu preciso da coluna 3, os valores da coluna 3, que é a coluna nota. Cont vai receber cont mais 1, que é um contador, só que vai determinar quantas linhas foram utilizadas. E no final desse meu for, desse meu loop, eu vou definir que cont vai ser igual a cont menos 1. Isso porque a última linha sempre vai ficar em branco. Toda a última linha de um grid view ela fica em branco para o usuário poder adicionar novos registros. Então eu não quero considerar essa linha em branco. Então eu vou remover essa uma quantidade de linha. Média vai receber média dividido por cont. Então aqui até aqui ela estava só somando todas as notas e aqui ela vai ser dividida, vai ter essa soma dividida pela quantidade de linhas. E aí, média textbox.text, ou seja, o nosso objeto que está exibindo a média da turma vai receber o conteúdo da variável média. Beleza, está pronto nosso código desse formulário. Esse é o código inteiro. Bom, vamos agora para o nosso último formulário, a nossa última telinha, que é a tela de emissão de boletins, né? Então, projeto, adicionar formulário do Windows, Form 6, adicionar. Essa tela, nós vamos alterar a propriedade text dela para emissão de boletins. E aí lá no Form 1, eu vou programar a função do botão emitir boletim para Form 6.show. Ele abriu o formulário 6. O nosso Form 6 vai ser bem simples. A gente vai acrescentar aqui uma label. Vou alterar a propriedade text dessa label para selecione o aluno. E vou colocar uma combo box. Vou colocar uma combo box aqui. E essa combo box eu vou configurar o data bind nela, a ligação, né, de dado dela, a propriedade data source, para ele puxar os dados lá da nossa tabela aluno. Então, aluno, ele vai pegar o que de lá, né? Display member, o nome do aluno, valor member, também o nome. Ok? A gente esqueceu de configurar o valor member do campo da combo box, né, lá do nosso Form 5. Né? Deixa eu voltar lá no Form 5. Aqui no professor e no curso a gente configurou só o display member, né, gente? Então, vou voltar ali. Ó, display member nome, valor member nome. Porque é o que ele vai mostrar e o que ele vai armazenar. Então ele vai armazenar o nome, mostrar o nome e armazenar o nome. Porque ele poderia mostrar uma coisa e armazenar outra também, tá? Então lá, vou voltar lá no nosso Form 6. Então está configurada a nossa combo box ali, né, com as propriedades data source, que é a origem de dados, nossa tabela aluno, display member nome, vai mostrar o nome do aluno e vai armazenar o nome do aluno também. Bom,
E aí, eu vou colocar aqui dentro a nossa consulta boletim, no modo Grid View mesmo, ok? Vou colocar aqui a nossa consulta. Reparem que, olha o que aconteceu. Ele traz aluno, curso e nota. E ele automaticamente traz isso aqui, essa barrinha aqui, ó, que traz ali, ó, param, que é o parâmetro que a gente colocou lá no nosso select, né, para ele procurar o nome de aluno, se ele for igual ao parâmetro. Então tá aqui, ó, parâmetro e o botão fill, preencher, né, que é localizar. E aí o que acontece? Eu quero, ele já traz uma programação aqui, que é a programação para executar a consulta, preenchendo, né, o nosso grid view com os dados trazidos da consulta, usando como parâmetro que foi digitado na text box param toString, né, propriedade text, ou seja, o que for digitado aqui, ele usa como parâmetro para realizar a busca lá na consulta e armazenar e trazer os dados, exibir os dados aqui. Só que eu não quero que o parâmetro seja o valor digitado aqui, eu quero que seja o valor escolhido aqui, ó, selecionado aqui. Então eu vou clicar 2 vezes aqui nessa combo box, e aí ele já traz o código de quando a combo box tiver o índice alterado, a seleção de índice alterado, ou seja, quando eu mudar o nome do aluno ali, eu quero que ele execute o quê? Esse mesmo trecho de código aqui. Eu vou copiar o trecho daqui e vou colar aqui. E aí, só vou alterar aqui o parâmetro que eu quero que ele utilize, não é o valor digitado lá na text box param, é o valor selecionado na combo box 1. Então, combo box 1.text vai ser usado como parâmetro, que é o valor selecionado aqui nessa combo box, tá? Bom, eu não preciso dessa barra aqui em cima, então eu vou excluir essa barra aqui de cima. E também não preciso do código dela. Então o código dela também eu vou excluir. Ok? Porque eu já copiei ela aqui embaixo para o código ser executado na combo box. Então beleza, está pronto o nosso programa. Nós vamos testar agora. A execução dele. Deixa eu salvar tudo aqui e executar. Vamos compilar e testar. Bom, meu antivírus vai examinar aqui antes, né? Por isso que ele está sendo executado sob a tutela aqui do antivírus. Ele vai fechar e vai iniciar de novo a aplicação. Deixa eu esperar ele verificar. Identificou que não tem vírus. Beleza, está sendo executado agora. Vou minimizar aqui para a gente fazer o teste. Vamos lá. Vou cadastrar para o professor. Então, um novo registro. Matrícula, vou chamar de P01. Nome, Roberto. Sobrenome, Silveira. Telefone. E-mail. Especialidade. Programação. Vou inserir uma foto. Bom, tá ali a foto. Salvei. Vou inserir mais um professor. P02. Nome, João da Silva. E-mail, joão@gmail.com. Especialidade do João, web. E salvei. E mais um. P03. Nome, Ana. Opa. Sobrenome, Lima.
e-mail ana@gmail.com. Especialidade redes. Salvei. Beleza. 3 professores. Vamos cadastrar agora alunos. Então, aluno. Matrícula A01. Nome Maria. Sobrenome de Souza. Telefone da Maria. E-mail. Beleza, salvei a Maria. Mais um. A02. José. José abriu. E-mail do José. Salvei. Mais um. Vou botar Lia. Vamos lá. E-mail lia@gmail.com. Salvei. 3 alunos. Vamos cadastrar curso agora. Então, curso novo, código do curso C01, nome, web, descrição, curso de desenvolvimento web, carga horária 20 horas e alguma observação se fosse necessário, né? Mais um curso C02, nome, robótica, descrição, curso de robótica educativa, carga horária 25 horas. Salvei. Mais um C03, HTML, descrição, desenvolvimento de páginas em HTML, carga horária 15 horas. Vou colocar mais um C04, nome, fibra óptica, descrição, curso de tecnologias de redes ópticas, carga horária 40 horas. Salvei. Beleza. Vamos cadastrar turmas agora. Então, nova turma, código dessa turma T01. Professor. Olha lá, ele já traz aqui os professores cadastrados, né? Então, professor João. Curso de HTML, capacidade de 20 alunos. A data de início vai começar hoje e vai terminar no mês que vem, dia 15 de julho. Bom, agora eu tenho que salvar e depois acrescentar alunos nessa turma. Então, aluno Maria. Vou colocar mais um aluno José. Primeiro eu tenho que salvar, tá, gente? Depois eu coloco a turma, salvo e depois coloco aluno nessa turma. Porque não dá para atribuir alunos numa turma que não está salva no banco. Então, Maria, o José e a Lia. Ok? E aí vou salvar de novo, né? Vamos supor que esses alunos já tenham notas. Então, vou colocar aqui a nota da Maria, 7, do José, 8,5 e da Lia, 10. Vou calcular a média dessa turma. Calcular a média 8,5. Salvei. Tá salvo ali. Tá? Vou colocar mais uma turma agora. Ó. Mais uma. Código T02. Professor agora. Roberto. Curso robótica. Capacidade 15 alunos. O curso vai começar na data de hoje e vai terminar em 10 de agosto. Ok?
salvei a turma. Vou colocar os alunos agora, matricular os alunos. Ó. Nessa turma só a Maria e o José. A Lia não está fazendo esse curso. Então, nota 9 e 8. Calcular a média. Média 8,5 dessa turma. Salvei. Colocar mais uma turma. T02. Opa, T02 já tem. T03, né? Professor Ana. Curso de fibra ótica. Capacidade de 20 alunos. Vai começar o curso no dia 25 de junho e vai terminar no dia 25 de agosto. Salvei a turma. Vou colocar agora só os alunos. Ó. José e Lia. Então, nota 7 para o José, 9 para a Lia. Calcular a média, 8. Salvei. Bom, então as turmas aqui cadastradas. Olha lá, primeira turma do professor João de HTML, 20 alunos. Tem aqui os alunos com as suas notas. Segunda turma do professor Roberto, curso de robótica, 15 alunos de capacidade. Aqui estão os alunos e suas notas e a média dessa turma. E a última turma, professora Ana, curso de fibra ótica, capacidade para 20 alunos, data e fim, né, do curso. Os alunos matriculados, suas notas e a média da turma. Então está tudo cadastrado direitinho. Agora eu vou emitir boletim. Quero emitir o boletim do aluno José. José. A gente podia ter até omitido aqui o campo aluno, né, gente? Não precisava mostrar o nome dele aqui de novo. Tudo bem, depois a gente tira o campo aluno daqui. Então, ó, José está fazendo os cursos de HTML, robótica e fibra ótica e ele tem essas notas. A Maria está fazendo os cursos de HTML e robótica e ela tem essas notas. E a Lia está fazendo os cursos de HTML e fibra ótica e essas são as notas da Lia. Ok? Bom, só que a gente esqueceu aqui, ó, de omitir, né, o campo aluno. Não precisa exibir o nome do aluno no boletim. Né? Então, antes de finalizar a aula, vou fazer essa alteração. Aqui, ó. Nesse grid view, eu vou editar as colunas. E o campo aluno, vou mudar a propriedade visible dele para false. Não precisa exibir o nome do aluno. O aluno já vai ser selecionado aqui, né, com o nome dele aqui. Ele só precisa mostrar os cursos que ele faz e as notas que ele tem. Ok? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Essa foi a videoaula do Sistema de Gerenciamento Acadêmico. A gente se vê na próxima videoaula.